Sexualidade é um tema que a gente não tem como escapar, né? Na realidade, desde que o indivíduo nasce, as pessoas, até antes mesmo do nascimento, né? As pessoas vão questionar, vão trabalhar muitas informações a partir da questão do sexo anatômico. Então, através de exames de imagem, através de exames de laboratório, após o nascimento também, as pessoas vão questionar, né? Ah, se trata de um menino, se trata de uma menina, a gente vai comprar roupinha azul, vai comprar roupinha rosa, vai ser um jogador de futebol, vai ser uma bailarina. As pessoas vão pensar, vão fazer uma série de especulações a partir dessa informação que é o sexo anatômico. Isso é fato, né? Isso não tem como a gente escapar disso. E, na realidade, de fato, a questão do sexo ela está implicada em uma série de direitos e deveres que o indivíduo vai ter ao longo da vida. Então, todo mundo sabe, é uma construção social presente que, por exemplo, se o indivíduo for do sexo masculino, ele, em determinado momento, vai ser cobrado que ele preste o serviço militar obrigatório, ou, pelo menos, adquira a carteira de reservista. Por outro lado, a depender, né, se for uma menina, por exemplo, se for uma mulher, pode ser que ela tenha direito a uma pensão que um homem pode, de repente, não ter. Então, o mero fato do sexo anatômico ele já implica em toda uma diferença em relação aos direitos e deveres que esse indivíduo vai ter na sociedade. Então, sexualidade é uma coisa que a gente realmente não tem como escapar. Todos nós vivenciamos a sexualidade, né, quer a gente pense sobre isso ou não. E essa sexualidade ela está repleta de significações que vão sendo agregadas ao longo da história da humanidade. Então, é justamente nesse sentido que a gente vai conversar. Eu vou fazer uma cronologia, vou tentar mostrar momentos marcantes, né, em que esse conceito de sexualidade ele variou ou ele foi obtendo novos símbolos. Os profissionais de saúde eles têm alguns desafios em relação à sexualidade. Principalmente a partir da questão do advento da AIDS, os indivíduos começaram cada vez mais a necessitar de uma orientação em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse foi um momento em que as pessoas começaram a falar mais sobre sexualidade, principalmente no âmbito da saúde. Isso começou a trazer novos desafios, começou a quebrar alguns paradigmas, alguns tabus, acrescentar outros, como a gente também vai conversar. E a questão do planejamento familiar também, né, é uma coisa muito importante de ser discutida. Mas, para além disso daí, a gente tem a questão da qualidade de vida. Hoje, a sexualidade ela é contemplada como um fator importante para a qualidade de vida, só que a questão da sexualidade, em geral, é muito cobrada em relação ao desempenho. E a gente vai tentar discutir aqui que não é só uma questão de desempenho, né? De uma maneira geral, quando as pessoas pensam em desempenho, as pessoas tendem a ser um pouco reducionistas em relação à sexualidade. As pessoas tendem a abordar a sexualidade sob o viés orgânico. Então, o homem está com alguma questão sexual, ele está com disfunção erétil, por exemplo, trata-se de uma falha mecânica, ele tem que procurar tomar a pílulazinha dele e o problema está resolvido. E a gente sabe que, na realidade, em geral, os problemas relacionados à sexualidade vão muito além dessas questões. Então, essa moça está com redução do libido, ela tá com pouco hormônio, está fria, está com não sei o quê. Mais uma vez, né, a gente vai encontrar diversos milagres, diversas propostas aí na internet, diversas pílulas, como se isso fosse simplesmente uma coisa, né, tão simplista. E a gente sabe que não é, a gente vai justamente discutir as outras coisas, os outros símbolos que estão agregados a essa questão. Para a gente começar a fazer essa diferenciação, né, a gente sabe que sexualidade é diferente de reprodução. Se a gente pensar em reprodução, a gente pensa, por exemplo, né, fazendo uma comparação aqui mais prática, só para ilustrar mesmo, né, reprodução, quando a gente pensa em reprodução, a gente pensa até em reprodução animal. Então, em geral, é uma coisa que é manipulável pelo ser humano, né? O ser humano ele controla com quem o cachorrinho dele vai cruzar, né, com quem o cachorrinho vai reproduzir, ele controla isso em gado, ele controla isso em cavalos. Então, existe uma seleção, isso é considerável aceitável pela sociedade, né? Existe uma seleção, quantos filhotinhos vão ser, de qual raça, se vão ser mais assim, mais assado, com tal característica, tudo isso é admissível. Porém, o ser humano, a gente, né, não existe isso daqui, justamente, né, foi colocado de uma forma irônica a questão da reprodução assistida. Não tem como você, do ponto de vista médico ou de qualquer profissional de saúde, não tem como você assistir a reprodução ou a sexualidade a esse nível. É uma coisa extremamente privada, é um fenômeno extremamente individual e fatalmente indissociável da questão da saúde mental. Alguns fatores que podem influenciar na sexualidade do indivíduo. Óbvio que o estado dele de saúde, o vigor físico, vai influenciar. Então, é claro que também existe um componente orgânico, é claro que o indivíduo tem que estar bem do ponto de vista do corpo dele mesmo, mas existe também a questão da maturidade do corpo e da mente. Isso vai pesar bastante. Pode ser que o indivíduo viva determinadas experiências para as quais ele não está pronto, e ele vai, né, precisar aprimorar isso, vai precisar evoluir nesse sentido.
o conhecimento que o indivíduo tem a respeito do próprio organismo dele, como é que funciona a menstruação, como é que funciona a ereção peniana, como é que funciona não sei o quê, tudo isso vai influenciar no domínio que ele vai ter, na autonomia que ele vai ter em relação ao próprio corpo, conhecimento que ele tem do corpo do parceiro, por exemplo. É claro que isso vai influenciar também na qualidade da sexualidade que ele vai experimentar. As experiências que ele viveu, tanto as boas como ruins, fatalmente vão pesar muito na hora que o indivíduo vai vivenciar a sexualidade dele, e a intimidade que o casal vivencia, né? O nível de intimidade que você tem com o parceiro costuma ser um fator também bastante importante. Agora a gente vai começar a entrar aqui em uma discussão bem interessante, que é a questão dos conceitos, né? O que seria sexualmente saudável? A sexualidade. O que é uma sexualidade saudável? O que a sociedade considera hoje uma coisa aceitável, uma coisa, né, saudável? O conceito de parceria natural é o ser humano adulto, vivo e capaz de decidir. Então, aqui eu trouxe algumas provocações, né? Quer dizer que eu não posso me relacionar, então, com meu bichinho de estimação, meu bichinho de pelúcia, porque o conceito traz que tem que ser um ser humano, né? Tem que ser um ser humano adulto. Então, se for uma criança, se for um adolescente, está fora do que a gente considera uma sexualidade saudável. Eu não posso me relacionar com um cadáver, com uma múmia, porque tem que ser um ser humano adulto e vivo. E capaz de decidir. Então, não pode ser um indivíduo que tem um transtorno mental, que comprometa a capacidade dele de optar, de decidir. Então, esses são os conceitos que estão aqui, né, nessa definição. Só que veja que, assim, né, ser humano adulto, vivo, capaz de decidir. Então, qualquer ser humano adulto, com essas características aqui, serve. Então, pode ser um indivíduo do mesmo sexo, pode ser um familiar, pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe, pode ser um indivíduo com uma diferença de idade acentuada, pode ser um indivíduo de outra raça, outra cor, de outro credo, de outra classe social. Então, são alguns questionamentos, algumas provocações que estão aqui para a gente refletir. O fato é que a ideia do que é sexualmente aceitável variou muito ao longo da história. Então, é nesse sentido que eu trouxe essa cronologia aqui para a gente refletir. Só para a gente começar, para a gente, né, fechar essa introdução e começar a cronologia, eu trouxe aqui essas 3 obras em que a gente percebe o quanto a sexualidade feminina, a expressão da sexualidade feminina variou, né? Aqui a gente tem um quadro mais antigo em que a gente tem uma mulher coberta, com uma atitude mais recatada, coberta com véus, com os olhos baixos. Então, a gente tem uma postura feminina que remete ao recato, ao pudor, ao recolhimento. Aqui a gente já tem uma figura feminina que está um pouquinho mais descoberta, um pouquinho mais descontraída. Existem algumas menções à sexualidade, às flores, o homem que está ali, né, presente na mesma cena, supostamente existe algum entrosamento entre eles. E aqui a gente já tem uma terceira figura, que já tem uma exposição maior do corpo, já tem uma atitude um pouco mais descontraída, apesar de ela também não estar sorrindo, nada disso, mas assim, parece uma pessoa com um pouco mais de autonomia, um pouco mais displicente, um pouco mais tranquila, tomando ali um drink. Então, assim, só com isso daqui a gente tem uma informação assim, o quanto a cultura, a variação da cultura faz o conceito do que é aceitável variar. Portanto, a sexualidade é um processo simbólico e histórico que expressa a constituição da identidade do sujeito, como ele vive sua intimidade, suas normas, sua moral e sua ética grupal. Existem, né, se a gente for pensar no mito do início do universo, do início da vida, existem alguns mitos que colocam a própria relação entre os átomos, as moléculas, que deu origem ao início da vida, como uma atividade de acasalamento, vamos dizer assim, né? A própria união das moléculas, porque assim a gente vai pensar que são moléculas de carbono, etc., são células que vão interagir e vão começar a dar origem a outras células, outros seres, outras vidas. E isso, de certa forma, é como se fosse um processo sexual, vamos dizer assim, né? Existe essa coisa mais biológica, essa coisa mais orgânica, vamos dizer assim, então, mas também existe aquela questão do conceito do início da vida através de uma concepção que tem um pouco mais a ver com a questão da religiosidade. Então, o mito de Adão e Eva, ele traz essa questão do começo da existência do ser humano na Terra, né? Então, a gente tem um homem, uma mulher, que vão ter uma interação e que dessa interação, em que aí já são atribuídos uma série de conceitos que a gente vai comentar mais à frente, né? Em geral, se costuma atribuir a questão do pecado original, etc. A partir disso daí, a gente vai ter o início da humanidade. E lá na pré-história, etc., a gente tem algumas imagens que demonstram o quanto essa questão do surgimento da vida, o quanto a questão da reprodução, ela é marcante, ela chama atenção, ela é mística, né? É muito
como é que eu digo, é muito fantástico, né? É muito extraordinário o surgimento de um ser a partir de um outro ser. Então, isso é uma coisa que sempre chamou atenção, é uma coisa realmente muito importante para a humanidade. Nas primeiras tribos, né, nos primeiros, os hominídeos, ali, os primeiros hominídeos que interagiram em tribos, eles tinham uma forma de vivenciar a sexualidade deles que era basicamente instintiva, né? Se a gente for pensar que as pessoas eram menos civilizadas, vamos dizer assim, era uma coisa mais animalesca, basicamente as pessoas trabalhavam através de instintos, cheiros, etc. Não era uma coisa tão cheia de símbolos, a cultura não influenciava tanto porque não existia uma cultura tão cheia de informações como a que a gente tem hoje. Aqui já dando um salto relativamente grande, mas, né, como são muitas coisas, a gente precisa acelerar um pouquinho. Se a gente passa para o período da Antiguidade Clássica, tem uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante que eu quis trazer aqui para a gente, que é o seguinte: na Antiguidade existia o pensamento de que primeiro amam-se os belos corpos com amor sexual, e em seguida amam-se as belas almas, capazes de belas ações. Finalmente, como consequência das etapas anteriores, ama-se o conhecimento, a intelectualidade, ama-se a ciência. Então, nessa época, o ser humano assim, ele construiu uma cultura, um grau de estudo, de aprimoramento tão avançado, e que o conceito, a ideia que estava presente na época era de que, na verdade, você ia partir da coisa mais instintiva, mais carnal, para uma coisa mais intelectualizada, e que esse seria o ideal. Esse seria o objetivo de todos os estudiosos, de todas as pessoas de bem, se tornarem cada vez mais virtuosas e cada vez menos sexualizadas do ponto de vista físico. Seria interessante também a gente enfatizar isso daqui, né? A diferença que havia entre Atenas e Esparta em relação à questão feminina. Então, todo mundo já ouviu falar que em Atenas a mulher era criada para estar mais no lar, para servir ao marido. As coisas que ela aprendia, né, dança, música, etc., em geral, eram para servir ao homem. Então, ela tinha uma sexualidade mais voltada para o lar, para a satisfação do marido. Enquanto que em Esparta as mulheres eram incentivadas a lutarem, a cuidarem mais do corpo e eram autorizadas a interagir com o homem em ambientes públicos, exercerem alguns cargos, etc. Então, a mulher exercia um papel de poder um pouco diferente que fatalmente fatalmente implicava, na realidade, em um comportamento sexual diferente. Um comentário ainda sobre a época da Antiguidade é que, assim, todo mundo já ouviu falar também da questão de que era aceito o comportamento homossexual nessa época, né, na Antiguidade. Alguns relatos trazem que, na realidade, assim, a questão do companheirismo, a questão do nível de interação que havia entre os homens era tão intenso que é como se fosse natural que os homens interagissem, tanto do ponto de vista do aprendiz com o mestre, como, eventualmente, até situações em que os homens passavam a conviver juntos. Não ficava muito, não era tão marcada a diferença do que seria uma amizade, um namoro, um relacionamento. Supostamente as pessoas não estavam preocupadas com essa definição de isso é homossexual, não é, isso é pederastia, não é. Supostamente esse companheirismo era de um grau tal, uma fluidez tal, que as pessoas tinham esse nível de interação sem, de repente, o olhar que a gente tem hoje. E em Roma, a gente vai ter uma coisa interessante, aí já saindo da Antiguidade, fechando esse processo da Antiguidade, que é o seguinte: o cristianismo começa a surgir. Inicialmente, os cristãos são perseguidos, né? Aqui a gente tem uma imagem de cristãos sendo lançados aos leões ou sendo queimados. Então, inicialmente, é uma religião que é perseguida, mas que, a posteriori, por uma série de fatores, ela começa a se expandir, e isso vai ter implicações muito importantes em relação à sexualidade. Que implicações vão ser essas? A Idade Média, que se estabelece após a questão da expansão de Roma, ela começa a ser um período de transição em que a sociedade fica muito instável, né? A gente está passando por diversas transformações. Existia a questão da religião antiga, que sacralizava divindades femininas, que cultuava a atividade sexual, ainda existia isso, né? De valorizar a questão da reprodução, da capacidade da mulher de dar à luz. Isso não é mais interessante. É preciso reprimir essa sexualidade feminina, é preciso reprimir essa tradição religiosa antiga. Então, até porque a igreja necessita se estabelecer como promotora de controle social, como instituição confiável, estável. Então, nessa época, começa a haver a colocação de que, assim, a igreja ela é a ponte entre o homem e Deus. Então, o amor ele começa a ser valorizado como um sentimento de Deus. Então, quem ama é Deus, você deve amar a Deus. Ele começa a perder um pouco a força do amor entre homem e mulher. O amor entre homem e mulher, na realidade, ele é praticamente um mal necessário. É uma coisa que tem que existir para fins de procriação, para fins de reprodução. Mas ele perde a força de sagrado, a valorização que ele tinha antes. Começa a haver uma vinculação do sexo ao pecado.
tanto o ato propriamente dito, quanto o mero desejo, o mero pensamento, ele já é, né, considerado pecado. E começam a ver as noções de medo, culpa, castigo, inferno. E isso tudo é cada vez mais valorizado, porque assim, é preciso haver a prática da confissão. Já que você só pode atingir a Deus através da igreja, você tem que se confessar, e é nesse ambiente em que essas questões aqui vão ser reforçadas. Então, isso foi o que ocorreu na Idade Média. Fiz questão de trazer essa obra, que eu acho muito interessante, porque assim, ela reflete um pouco da cultura da época. Esse quadro chama O Casamento Burguês, e, na realidade, assim, ele traz uma série de valores, uma série de estigmas que eram caros, eram importantes para a sociedade da época. É interessante que assim, você vê uma figura masculina, uma figura feminina, em que a gente olha para ela, a gente imagina, essa mulher está gestante. Na realidade, aqui trata-se de uma noiva. Então, assim, ela não está gestante, ela é uma donzela, mas ela é pintada com esse ventre mais protuberante para remeter à fertilidade que ela tem. Então, olha só, essa mulher é muito fértil, essa mulher vai dar vários filhos, essa mulher vai ser fiel, a figura do cão aqui representa isso. E, na realidade, ele coloca a cama em vermelho e ele coloca uma maçãzinha aqui que não dá para ver direito, mas, assim, são símbolos de, olha, vai haver o pecado, mas vai haver uma fidelidade entre o casal e esse casal vai procriar. Essa é a mensagem básica que o quadro quer passar. Então, esses eram os valores que eram caros à época. Após aquela época de fechamento, de reclusão da Idade Média, a gente vai ter a era do Renascimento. A gente vai ter a era das navegações, das descobertas, expansão do comércio. E, com isso, vai começar a surgir a expansão da burguesia, né? A burguesia, esse período é interessante porque assim, a burguesia ela traz conceitos muito contraditórios. Ela faz pregações contra o coito interrompido, ela faz pregações contra a homossexualidade, contra a masturbação. Por quê? Porque essas práticas, né, coito interrompido, homossexualidade e masturbação, elas não corroboram, não contribuem para a procriação. Então, como o objetivo do sexo é procriar, isso daqui não é interessante. Mas, como eu estava dizendo, é curioso essa coisa dessa moral, porque, assim, na realidade, a cidade ela era o caos total. Existia uma natalidade brutal, existiam milhares de crianças ilegítimas, então a gente percebe que, na realidade, a teoria era muito diferente da prática, né? As pessoas pregavam uma coisa e faziam outra. Existia uma tendência a tentar reprimir a concubinagem, justamente para tentar reprimir isso daqui, né? O número de crianças abandonadas, ilegítimas. E uma outra coisa muito curiosa que havia na época é que assim, houve uma certa autorização à automanipulação feminina enquanto preparação para a relação sexual ou para atingir o orgasmo depois que o marido tivesse ejaculado, porque isso era considerado útil para procriar. Então, depois que o marido ejacular, a mulher tem um orgasmo, isso era considerado como um facilitador da gravidez. Então, nesse sentido, isso era permitido, autorizado, até incentivado. Aí a gente segue para a era industrial, em que a mulher vai ter que entrar no mercado de trabalho, fatalmente, quer a sociedade goste ou não. Por que isso? Porque os homens começam a ir para a guerra, os homens começam a ser recrutados para outras atividades, a mulher vai ter que conviver, vai ter que trabalhar na fábrica, vai ter que estar lá no ambiente social. Então, com isso, a estrutura de família sofre muitas modificações. Aquela família tradicional ela vai começar a não conseguir se estruturar da mesma maneira, não conseguir se basear nos mesmos valores, porque a estrutura da sociedade está mudando. Começam a haver vislumbres feministas, vislumbres da mulher ocupar papéis diferentes na sociedade. Fatalmente, isso também repercute em uma sexualidade diferente da mulher. E aqui eu tento exemplificar isso, né? Então, houve a Primeira Guerra, tá na iminência de haver uma Segunda Guerra. Como é que está o papel da mulher nessa época, né? Aqui, novamente, eu trouxe algumas ilustrações para a gente refletir sobre isso. Essa figura é muito legal porque assim, a gente tem uma moça fumando, ela está sentada ao contrário na cadeira, está numa atitude bem descontraída, bem displicente, e isso aqui entra, né, totalmente em conflito com a figura feminina que a gente tinha pouco tempo antes, que era uma mulher recatada, do lar, e aqui a gente tem uma figura bem diferente. Aqui a gente tem uma mulher fumando com uma roupa, né, um traje que remete também a uma postura um pouco mais masculina. E aqui a gente tem um cartaz de recrutamento de guerra. Também é uma propaganda de cigarro, mas ao mesmo tempo é um cartaz de recrutamento. As 3 mulheres estão usando uniformes militares, todas estão com seu cigarrinho na mão. Então, assim, o próprio ato do fumar, que sempre foi remetido à masculinidade, ele passa a pertencer ao universo feminino também. Todas estão aqui super felizes, descontraídas, são, né, poderosas e podem tudo, podem fumar, podem ir para a guerra, podem fazer tudo. Então, mudou bastante para a postura que a gente tinha um pouco antes. Bom, aí acontece a guerra, aquele caos todo mundo, né, morre lá milhões de pessoas, tal, o discurso muda.
faça amor, não faça guerra. As pessoas... Essa foto é muito, muito clássica, né? O cara voltando da guerra e beijando a primeira mulher que ele vê na frente. Porque, né, imagina a alegria de você voltar do caos ali, da situação que você estava passando. Os amiguinhos estão rindo, né? Os camaradinhos estão rindo, achando interessante. E, normalmente, após uma guerra, surge o famoso baby boom. As pessoas saem fazendo sexo, tendo filhos, porque as pessoas estão querendo se libertar, querendo viver, querendo liberar as coisas que elas estavam reprimindo. Não só isso, mas assim, outras coisas, né, outros fatores fazem as pessoas levarem a esse discurso do faça amor, não faça guerra. Então começa a haver uma defesa da liberação sexual, a defesa de práticas sexuais diferentes, alternativas, em busca do prazer e da liberdade. Então, todo aquele conservadorismo, tudo aquilo que existia antes, aquilo ali não funcionou, levou a gente à guerra, ao caos, ao fim do mundo. Agora vamos viver tudo diferente, vamos jogar tudo para cima, vamos viver de paz e amor. Aí o que acontece, né? Tá todo mundo lá feliz, na paz e amor. Aí vem o HIV. Vem o HIV e as pessoas dizem, olha, tá vendo aí? Chegou o castigo. Vocês estavam aprontando, estavam tendo práticas sexuais alternativas, todo mundo lá misturado e tal. Chegou o castigo divino, chegou o HIV. As pessoas vão fazer uma série de interpretações moralizantes a partir desse fato. E isso foi muito interessante, muito complicado, porque assim surgiu a questão dos grupos de risco, né? Então, HIV é coisa de tal grupo, é coisa de tal, A, B, C e D você não deve andar, se pega com tal prática, tal questão. Começou a surgir algumas coisas meio estigmatizantes, algumas coisas um pouco até equivocadas em relação a como contrair ou não o HIV. Então, aquele discurso de amor livre, liberdade sexual, busca de prazer, ele cai por terra e surge o discurso do sexo seguro. Vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, vamos ser recatados, vamos ser mais politicamente corretos, vamos pelo menos refletir sobre o assunto, porque a coisa começou a desandar. Aí surge o preservativo masculino, temos aqui um exemplar. Para a prática não depender apenas da decisão do homem em usar o preservativo, surgiu o preservativo feminino, que até hoje não é tão bem aceito assim, todo mundo sabe. E a questão de quais práticas são saudáveis e interessantes começou a ser uma coisa mais difundida, né? O que é que pode fazer, o que é que não pode, de que forma pega, de que forma não pega. E isso começou a estar mais na sociedade, né? Está ocupando um lugar maior na sociedade. E aí, por falar em preservativo, eu trouxe aqui um vídeo para a gente assistir. Foi. Uau. Foi. Pra você foi. Uau. Uau. O que você quer? Um cigarro. Você fuma? Não, parei. Então por que você vai fumar? Eu não disse que eu vou fumar. Então não tô entendendo nada. Você perguntou o que eu quero. O que eu quero é um cigarro. Mas o que eu tô procurando é um batom. Ah, você parou de fumar. Gênio. Tem um jeito mais fácil de você fazer isso. Não. Não, me dá isso aqui. Você gosta de se divertir? Isso não é nada do que... Não tem nada demais. Claro, normal. Normal, todo mundo usa brinquedinhos, acessórios nos dias de hoje, né? Super normal. É, exatamente. Mesmo digo pra... Camisinha comestível. Ótimo pra quando bate aquela fome. Óleo aromático para os momentos de tensão. Pros de solidão. Tô me sentindo meio inútil aqui. Imagina. A maior parte deles é pra ser usado a dois.
já volto. Jura? Juro o quê? Você precisa se esconder nesse travesseiro aí? O que tem? Você tá com vergonha de mim? E se eu tiver? A gente acabou de transar, sabia? Deixa eu ver se eu entendi. Transar, tudo bem. Ficar pelada, não. Deixa eu te contar um segredo. Durante o sexo eu só mostro o que eu quero. O meu objetivo em trazer esse vídeo, esse filme, essa cena desse filme, né? Eu não sei se vocês conhecem o filme, Entre Lençóis, com o Reinaldo Gianecchini e a Paula de Oliveira. O objetivo foi assim, eu achei muito interessante essa cena porque ela pega o preservativo com um certo desprendimento, oferece o preservativo para ele, depois eles discutem sobre a questão do uso ou não de acessórios, o quanto isso é natural ou não, o quanto ficar despido na frente do parceiro é natural ou não. Então, assim, é justamente o que a gente está trazendo aqui, né? Quais são as práticas aceitáveis, o que é considerado adequado, o que não é. Eu trouxe esse vídeo para a gente fechar essa reflexão. E aí as considerações finais. A sexualidade ela deve ser pensada a partir do campo das relações sociais, da cultura e das formas de vida, pois é algo vivido no âmbito individual. Então, né, as concepções vão variar individualmente, mas a constituição desse conceito é feita através de valores sociais. E o nosso objetivo é escapar da discussão meramente naturalizante ou moralista. Então, a gente quer ir além, a gente quer realmente debater conceitos, discutir símbolos, a gente quer aprofundar um pouco mais essa discussão, que é bastante interessante e necessária. Essas foram as referências que eu utilizei para montar essa apresentação, com todo amor, todo carinho. Queria agradecer a atenção de vocês.